Boa noite a todos. Boa noite, sociedade cearense. Temos o prazer hoje de ter o professor Barros Neto, o nosso conselheiro Marcelo Cavalcante, nosso diretor Morgan Moura, para falarmos sobre gestão de risco na Constituição Civil. Espero que possamos transmitir algo importante para a comunidade, para o conhecimento da comunidade de engenheiros e arquitetos. Bem, como houve algum pequeno problema técnico para iniciarmos, vamos direto para a nossa classe. Pessoal, todos nós sabemos o que é risco, pelo menos intuitivamente. Sabemos também que o risco, às vezes, pode ser contornado, pode ser estudado, pode ser tratado de alguma maneira. A pergunta que deixo é: o risco pode ser identificado, pode ser analisado, vamos dizer assim, tratado na Constituição Civil? Esperamos uma resposta aí dos nossos especialistas, o Barros Neto e o Marcelo. Vamos lá, Barros Neto, por favor. Bom, boa noite a todos. É um prazer estar aqui, certo? Agradecer o convite aí do IBAP. Eu acho importante a gente discutir um pouco essa questão de risco, né? Porque ele é muito negligenciado, né, dentro desse ponto. A Constituição Civil, ela trabalha muito forte a questão, né, já está muito consciente a questão da qualidade, do tempo e do custo, né, mas o pessoal esquece da questão do risco, até que está envolvido nisso, o risco do custo, o risco do prazo e o risco da qualidade, né, fora outros riscos que estão diretamente ligados. A gente tem uma noção muito forte na Constituição Civil de que o risco, vamos dizer, de acidente, isso aí todo mundo tem essa visão, né? Um acidente de trabalho, uma obra que cai, né? Ou que gera algum problema, isso aí as pessoas têm essa visão. Mas o risco é muito mais amplo do que isso, né? O risco, ele é muito voltado para, vamos dizer, a probabilidade de não acontecer aquilo que estava, né, nós previmos alguma coisa, né, e podem acontecer várias coisas ao longo do processo, né, que podem ligar, que vão gerar problemas, né? Então, por exemplo, quando eu tenho um orçamento em que ele foi, né, estimado e ele, vamos dizer, estourou muito, ou furou, como a gente fala, né, na linguagem coloquial, esse é um risco que pode, por exemplo, inviabilizar a obra. Pode comprometer a empresa, certo? Então, isso gera problemas muito sérios que a gente precisa avaliar, né? E aí é interessante porque você, quando trabalha com risco, né, você trabalha com probabilidade, né? Então, você trabalha muito mais... A gente tem muito a visão muito determinística, ou seja, a gente sempre chega com um orçamento pensando que ele vai ser, né, aquele valor, né? Mas a probabilidade de acontecer ou de não acontecer é muito alta, né? É quase impossível um orçamento bater igual, né? Obviamente que você, né, dependendo da situação, você consegue absorver e tudo, mas o risco sempre vai existir de não ser o que a gente estava esperando. Isso acontece com o prazo, por exemplo, né? Então, eu estava prevendo aquela minha obra com tal ponto, e ela chegou a tal ponto, né? Tantos meses e passou mais 2 meses. Vamos dizer. Isso aí, por exemplo, vai ter um impacto nas despesas indiretas que não estavam previstas, certo? Então, isso a gente precisa sempre levar em consideração. Por isso que a gente tem que pensar muito nessa questão que a gente chama de gerenciamento de risco. A gente tem que pensar no risco do que aquilo pode acontecer. E aí é muito aquela questão. É o impacto e a probabilidade. Ou seja, às vezes eu tenho um impacto alto, mas a probabilidade baixa. Como é que isso funciona? Tá? Então, a gente precisa trazer essa discussão, e é importante vocês trazerem esse assunto, né? Porque ele é muito pouco valorizado
Né? Isso aí, e essa valorização, ela, por exemplo, na própria academia. Você tem muitos poucos estudos sobre gerenciamento de risco, certo? Então, principalmente na construção civil. Então, eu acho que é um tema que merece esse destaque, entendeu? É um tema que merece essa valorização e que eu acho que é importante o IBAP levar em consideração, trazer essa discussão com relação ao risco na construção civil. Tá? Então, eu acho que aqui é o início para a gente conversar, né, trazer aqui o debate, trazer aí as experiências dos outros que participam junto comigo, para a gente discutir essa questão de gerenciamento de risco na construção. Certo? Obrigado aí, Anchieta, estou aí à disposição para a gente debater. Vamos continuar falando sobre risco na construção civil. Agora eu gostaria de ouvir a opinião do Marcelo, nosso conselheiro, certo? Que é especialista também em gestão de risco na construção civil. Boa noite aos amigos que estão nos ouvindo. Essa questão do risco na construção civil é uma realidade já de muitos anos, desde que a construção existe, que os riscos acompanham. Então, existem diversos tipos de risco. Existem riscos de mercado. Muitas vezes, um empreendimento imobiliário, se ele vai vender, se ele não vai vender, isso é um tipo de risco, um risco comercial. Qual o tipo de aceitação para aquele tipo de unidade, para aquele tipo de produto. Então, para mitigar esse risco, muitas vezes os empreendedores realizam pesquisas de mercado para adequação do seu tipo de produto à necessidade que aquela população ou a comunidade está necessitando. O professor Barros Neto citou aí um risco típico, é o risco financeiro. Ou seja, muitas vezes o empreendedor ele lança um produto adequado, um produto que tem uma boa aceitação, mas há um desequilíbrio financeiro nos custos da obra, e isso, às vezes, um orçamento que não é bem estimado, ou até mesmo uma surpresa de mercado. Quem contava com uma pandemia como essa que a gente está vendo, com paralisação de obras, paralisação de serviços, né? Então, isso são riscos que afetam o aspecto financeiro da obra. Existem riscos operacionais ou técnicos, como também o Barros Neto citou, uma piscina que desaba lá em Vila Velha, lá no Espírito Santo, ou, sei lá, outro problema técnico que possa ocorrer, com desplacamento de cerâmica, com um problema de fachada, com uma fundação que recalque. Então, são riscos técnicos que existem e que implicam na segurança também da obra. Falando em segurança, existem também os riscos ligados à segurança do trabalho. Tá? São riscos que, muitas vezes, quando a gente está pesquisando sobre risco na construção, é um dos primeiros riscos que aparecem, que é o risco de acidente, o risco de que os trabalhadores precisam evitar todo esse tipo de problema com acidente do trabalho. Então, a nossa atividade de construção de edifícios, ela tem todos esses riscos, e dentre eles eu tive fazendo um estudo de doutorado, inclusive tive o prazer de ter o professor Barros Neto na nossa banca examinadora, e eu foquei nos riscos operacionais da construção. Esses riscos financeiros, os riscos de mercado, os riscos comerciais, esses são riscos já bastante estudados pelas instituições financeiras, quando elas vão fornecer um empréstimo para a produção, vão fornecer recursos, eles sempre fazem esse tipo de análise financeira, análise comercial dos empreendimentos. Mas na área de riscos operacionais da construção, havia menos trabalho e, graças a Deus, a gente teve um trabalho pioneiro nesse aspecto, entrevistando diretores, donos de empresas, gerentes de obra e chegando a resultados bem interessantes com relação a riscos operacionais na construção.
Agora estamos aí com o Moacir Rodrigues. Gostaríamos de ouvir a opinião de Moacir Rodrigues sobre a questão do gerenciamento de risco na construção civil. Pronto. Foi muito bem abordado pelo Marcelo as diversas ramificações que o gerenciamento de risco pode possibilitar, né? Vale ressaltar que o gerenciamento de riscos, ele não é uma ideia solta ou uma filosofia, ela é uma norma internacional, né? É uma ISO, a 31000, que inclusive ela é repartida em três, e ela se debruça não somente sobre os riscos propriamente ditos, né? Mas como você extrair esses dados, como você tratar esses dados e como você apresentar esses dados. Isso é importante para você mapear a sua informação. O que seria, tirando um pouco do campo das ideias, o que seria esse risco, né? Vamos colocar aqui vou dar aqui um exemplo. Você vai fazer uma fundação de um edifício e quais seriam os riscos possíveis? Poderia ser o do próprio solo, que ele pode propiciar. Quais são esses riscos? E aí, no gerenciamento de riscos, eu mapearia essas possibilidades de o solo ele não ser homogêneo, do solo ele sofreu uma ruptura, e por aí vai. Existe essas possibilidades? Existe. Mas o gestor, ele sempre tem um plano de mitigação, ele sempre tem um plano de como resolver os seus problemas e o principal, os impactos. O professor Marcelo tinha falado interessante, que no doutorado dele tinha abordado isso, e isso realmente é um assunto muito relevante a se falar nisso. No meu doutorado, qual eu estou fazendo, eu abordo em especial o gerenciamento dos riscos de uma edificação que pode ser colapsar, né? Principalmente pelo momento da torção, e aí pode gerar um colapso de um edifício, tanto parcial como total. Hoje eu trabalho em linhas de subestação e linhas de transmissão, aliás, subestações e linhas de transmissão, e o gerenciamento de risco, ele é anual do projeto, e a cada 6 meses ele é feito uma reanálise, e mais precisamente, todos os dias a gente faz uma pequena gerenciamento de riscos. A obra avançou diariamente, então diariamente a gente avança com o nosso micro gerenciamento de risco. Então, isso é apenas para exemplificar, o gerenciamento de riscos, ele não é uma ideia nem uma filosofia. Ele é uma norma e ele pode ser aplicado, tanto numa coisa macro como numa coisa micro. Bem, passamos a primeira rodada de convidados especiais, e agora eu queria, talvez, entender um pouco como é que a gente pode, num projeto de uma construção, começar o estudo de gerenciamento de risco, se esse estudo deve partir do início do projeto, se esse estudo deve partir de algum momento do projeto, ou é algo distante que você inicia e aí você está bem na foto. Você está bem na foto, você realmente não tem mais preocupação, porque você estudou todos os riscos, pelo menos em princípio, e vamos tocar a nossa construção para frente. Então, como é que nós devemos começar? Do projeto ou em outro instante, em outro determinado instante? Vamos ter a mesma hora. Vamos começar com o professor Barro Neto, por favor. Vejo, certo? Então, você teria que mapear quais são os riscos, né? O Moacir estava dizendo aqui, quais são os riscos estruturais, certo? Eu posso, por exemplo, o risco de uma laje é menor do que o risco de um pilar,
né? Se uma laje, por acaso, ruir, o risco é bem menor. Não é que, o problema que ela pode gerar, se você for, é menor do que o... Então, acho que você tem que mapear esses riscos, certo? E aí você, obviamente, que isso é um trabalho com várias mãos, porque, né, aqui o Marcelo mencionou, né, por exemplo, os riscos de mercado. Né? Por exemplo, eu posso lançar um empreendimento e esse empreendimento não ser bem sucedido. Tá? Aí qual é o risco de acontecer isso? Então, aí é por isso que eu tenho que mapear, e aí eu tenho que começar a estudar, né? E aí tem muito, e aí eu vou usar probabilidade, né? Então você usa lá um Monte Carlo, por exemplo, ou outro. O Monte Carlo é o mais famoso, né? E vou, por exemplo, nós temos aqui, a gente usa muito o fluxo de caixa determinístico. Mas, na realidade, a melhor forma é o probabilístico, ou seja, qual é a probabilidade daquele fluxo de caixa acontecer. E aí eu vou trabalhar numa faixa, certo? E aí eu vou... Porque, por exemplo, ó, a gente já vê o risco. O que acontece? Ó? Quando a gente está na engenharia, você vai... Qualquer coisa que vai dimensionar, né, você vai dimensionar, né, um prédio. Você majora as cargas e minora as tensões, né? Isso aí, né, na realidade, você está diminuindo o risco do prédio vir a colapsar. Certo? Você está aumentando a segurança, né, porque você tem muitas variáveis que podem gerar esse problema né, podem gerar problemas. Então, quando eu aumento, né, as minhas condições, quando eu crio o coeficiente de segurança, na realidade eu estou ali combatendo o risco. Né, eu estou diminuindo o meu risco. Né? Então, assim, primeiro, mapear os riscos, na minha opinião. Depois, você, nesse mapeamento, tentar encontrar, né, a probabilidade e o impacto, né? E aí você vai usar, aí a partir disso aí você vai usar as estatísticas para você ver qual é o, né, aliás, qual é o risco que você vai ter daquilo acontecer. E aí você vai avaliar, né? Porque isso também é fato. Você não tem risco zero. Né? O que você tem que analisar é o risco e ver o quanto você está disposto a correr aquele risco. Tá? Então, por exemplo, aquela barragem que rompeu, né, lá em Brumadinho. Né? Então, ali foi os caras, de forma deliberada ou não deliberada, correram risco. Né? Já tinha alguns indícios, né, já tinha algumas informações, mas os caras ainda correram risco e tiveram um problema sério. Né? Então, poderia não ter rompido? Poderia. Como deve ter, talvez, outras barragens que estavam em situações também, talvez até piores do que essa, e não romperam. Né? Então, assim, na minha opinião, é nesse sentido que a gente vai com relação aos riscos. Marcelo, por favor. Marcelo? Não. Por favor. Como é que você encara o risco numa construção? Identifica, analisa e trata? Como é que você faz? Qual é a sua opinião? Qual é o seu principal pensamento sobre esse processo na análise de risco? Anchieta, no processo da construção, inclusive isso é uma exigência do sistema de gestão da qualidade de todas as empresas construtoras que têm sistema de gestão e hoje, para nossa satisfação, uma grande maioria tem esse sistema de gestão da qualidade, quer seja baseado na norma ISO 9000, quer seja do PBQPH, né, do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat. Então, essa parte da gestão de risco passou a integrar o plano de qualidade da obra. Então, a empresa construtora, quando ela estuda os projetos, quando ela pretende lançar um empreendimento, quando ela pretende iniciar uma obra, ela traça um plano de qualidade da obra e dentro daquele plano tem que constar a parte também dos riscos. E esses riscos, eles são mapeados, eles são identificados, assim como o professor Barros Neto falou, é analisado o impacto de cada um deles, para que dentro dessa magnitude do que ela possa impactar, a empresa possa
fazer um plano de mitigação de risco, quer dizer, um plano de gerenciamento de risco. Porque o risco ele pode ser eliminado, caso ele não possa ser eliminado, ele pode ser mitigado, tá? Ou então, ele ainda pode ser, você pode ainda conviver com o risco, quer dizer, eu não posso eliminar, mitigar ainda assim, pode não ser tão fácil. Então, como que a gente vai conviver com aquele risco? Então, a gente toma as medidas necessárias para que a obra possa operar em segurança. Alguma coisa a falar sobre esse ciclo de risco? Não entendi. Você está ouvindo, você? Bem, foi muito bem abordado, né, o que foi apresentado. Apenas queria trazer são 5 passos que a própria ISO, a 31000, ela determina que você siga. Lógico, a pessoa pode colocar mais outros passos, mas esses são os principais que a certificação da ISO 31000 ela pede. Quais são? O primeiro é a identificação do risco. Então, você vai, diante do seu projeto, pode ser ele para fazer uma calçada, pode ser ele para fazer uma ponte, um edifício, um shopping. Você vai identificar quais são os pontos de risco. Ponto de risco. Aqui no Ceará, talvez chover não seja um ponto de risco, mas você vai construir no norte, você tem que identificar isso, porque às vezes a chuva lá passa de semanas. E isso pode deteriorar o material do que está sendo feito, ou até mesmo comprometer o plano de gerenciamento e planejamento da execução da obra. Então, o que é risco para uma região, não necessariamente é um risco para outra, né? A gente vê muito isso em zonas que tem sismicidade, que em estados, até mesmo colocar no Brasil. Você não se preocupa tanto com a sensibilidade sísmica, né, o evento sísmico, já outros locais, em especial Nordeste, Minas, que você tem sim que rever essa questão do sismo, e isso é um risco. Então, isso é apenas para ilustrar essa primeira etapa, que é a identificação. E depois você passa para a avaliação, que é isso que vai abordar. Qual a probabilidade disso acontecer? A probabilidade é quase nula? Não, ela é corriqueira, né? Eu não vou construir um shopping com um telhado de vidro no local onde corriqueiramente tem chuva de granizo, né? Então, essa é meu segundo passo, é avaliar essa probabilidade, essa ocorrência e o impacto que isso pode causar, né? O terceiro é o tratamento. Eu vou tratar aqueles meus dados. Eu tenho um risco, eu tenho uma avaliação, nessa avaliação eu tenho impacto, eu tenho a probabilidade. Vou dar um outro exemplo legal. Vou construir em Santa Catarina e não vou me preocupar com o cálculo de vento. Isso é uma incoerência, porque lá a carga de vento lá é altíssima. Então, no meu tratamento de dados, eu posso pensar, eu construí um posto de gasolina no Ceará, construí um no Maranhão, vou construir um no sul do país. Vou utilizar o mesmo projeto, a mesma planta? Não, não vou. Até mesmo porque as cargas são diferentes. Então, nesse tratamento de dados, a gente faz essa abordagem, um novo olhar sobre o risco e dá uma pessoalidade a isso. E o meu monitoramento. Depois que o projeto já está em execução, ele está acontecendo, eu vou monitorar. Foi muito bem abordado aqui aquela questão das barragens, né? Inclusive teve o Brumadinho. Você faz um projeto antes de começar, propriamente, você faz um projeto de gerenciamento de riscos antes de começar o projeto propriamente dito, e no momento que ele está sendo executado, você faz novas reavaliações. O nome disso é monitoramento da situação do risco, certo? E isso também é abordado pelo ISO 31000. E o último passo que a ISO preconiza é a comunicação. Tudo isso não vai adiantar de nada se eu pegar esse meu plano de gerenciamento de risco e colocar numa gaveta.
Então, eu tenho que comunicar, eu tenho que avisar, eu tenho que expressar para os envolvidos no projeto, desde o estagiário até o gerente da construção, o proprietário da construção. Em alguns casos, eu tenho que comunicar algumas entidades como o CREA, como o Ministério Público, e por aí vai. Então, depende. Eu posso estar com um gerenciamento de risco e eu construir uma reforma de uma casa, que é simples, e eu posso também estar fazendo de uma barragem, uma nova barragem, Brumadinho 2, e eu identifiquei que a barragem está com problemas de movimentação. Então, os riscos são diferentes e a minha comunicação é diferente. Minha comunicação, ela tem que ser efetiva. Dependendo do risco, ela tem que ser efetiva e ela tem que chegar a todos os patamares dos envolvidos. No gerenciamento de projeto, a gente chama dos Sherlock Holmes, das pessoas que estão envolvidas nesse projeto. Então, a gente fecha esse ciclo bem direitinho, com a identificação, avaliação, tratamento, monitoramento e a comunicação entre todos. Pelo menos, esses são os 5 pilares que a ISO 31000 ela preconiza para que aconteça num bom gerenciamento. Bem, pessoal, então, em que base, por exemplo, nossos amigos fazem uma avaliação do risco de uma construção, de uma obra? Em que base? Qual é a base primordial, qual é a base essencial que se utiliza na avaliação de riscos na construção? Vamos inverter a ordem, vamos começar com o Moacir, tá bom? Moacir, agora é a sua vez, de novo. Primeiramente, os instrumentos que nós utilizamos, eles são instrumentos administrativos, certo? A gente recorre a esses instrumentos administrativos que o que são? São bases fundamentadas, principalmente nas ISOs. Né? Eu tenho como gerir isso daí muito bem, por quê? Porque não é o que o Moacir está dizendo, não é o que minha cabeça está colocando e ele está aberto a uma discussão. É o que já é normatizado. Então, quando eu sigo uma norma, me dá segurança, me dá respaldo, até mesmo para mim poder defender o meu ponto de vista. Depois disso, a gente utiliza o que a gente chama de engenharia instrumentada. O que é isso? O que eu vou comprovar? Vou dar aqui um exemplo. Uma parte no meu doutorado, eu avalio a vulnerabilidade sísmica de edifícios de concreto armado. Então, eu posso dizer que na norma fala disso, eu posso dizer que nos Eurocódigos menciona isso, que na legislação brasileira também coloca isso. Tudo bem, isso me fundamenta, mas isso não me prova nada. Então, quando eu coloco alguns equipamentos, um acelerômetro, um equipamento que eu possa medir isso, eu tenho como comprovar que o edifício X, ele é, vou dar um exemplo, ele é passivo de uma determinada rajada de vento, ele via até um pequeno colapso, ou dependendo de um cenário sísmico, ele sofrer danos médios e graves. Mas isso eu tenho provas, eu tenho como comprovar, né? A própria gerenciamento de riscos, no embasamento nas ISOs, ele coloca que você tem que medir. O que você mede, você gerencia. O que você não consegue medir, você dificilmente vai conseguir medir. Então, o segundo passo, o primeiro é você se fundamentar, né? E aí você encontra legislação, normas, ABNT, ISO e por aí vai. E o segundo é você medir. Um outro, que aqui mesmo já foi colocado, utilizar o campo das ciências exatas e aí você joga na matriz de probabilidade. Monte Carlo é uma delas que pode ser utilizada, mas existem muitas outras. Você pode fazer regressão, pode utilizar já na engenharia estrutural, você pode utilizar elementos finitos, que lhe dá respostas muito boas, muito satisfatórias
principalmente quando você vai analisar os riscos de uma edificação diante de uma reforma, de uma ampliação, até mesmo na própria planta. Às vezes o projeto ele já nasce com riscos gravíssimos. Então, quando você joga nessas ferramentas de medição, como mencionei agora o último, elementos finitos, você começa a identificar os riscos, tipo, esse edifício ele tem uma irregularidade de planta que ele gera uma torção nos pilares periféricos, e isso vai gerar fissuras, vai no futuro vai gerar danos à própria estrutura. Então, eu tenho essas ferramentas que eu tenho como provar para as pessoas que estão comigo que não é uma filosofia, não é uma coisa que eu pensei, olha, isso pode ser um risco. Não, eu tenho como utilizar essas ferramentas de apoio e provar que aquele risco é real e o risco está iminente. Pronto, eu acredito que essas duas ferramentas sejam o start para iniciar qualquer gerenciamento de riscos. E o professor Barro Neto, o que pode nos dizer? Bom, acho que o Moacir já abordou bastante, assim, ele foi bem claro nisso aí, mas eu acho que hoje, na construção civil, eu iria um pouquinho para trás, certo? Que eu acho que a gente ainda precisa mostrar, as pessoas precisam conhecer, quer dizer, ter noção de risco, certo? Nós não temos essa cultura do risco, tá? Então, assim, eu acho que para a gente começar a melhorar, a gente tem que conhecer. Então, quando você perguntou aí a base, para mim a base hoje na construção civil é trazer essa questão do risco. Porque, como eu falei, o risco, muitas vezes a gente vê o risco de uma queda, o risco de um acidente, mas o risco é muito mais amplo, né? Então, as pessoas não têm, né? E isso não é assim, são os donos de empresas, os engenheiros, né? Nós temos uma cultura muito determinística, né? E isso é ruim, ou seja, na realidade, é probabilístico, tá? Aqui nós hoje sofremos nós tínhamos todo determinado para começar a tal hora, teve um problema que gerou, né? Ou seja, hoje quem está na internet está com o risco de dar problema na internet, correto? Eu já tive problema em sala de aula que caiu a internet. E aí, o que é que você faz? Né? Aí, o que é que eu fiz? Aí fui eu, né? Botei 2 internet, aumentei a coisa para tentar diminuir o risco de cair a internet. Mas, de vez em quando, alguém reclama. Professor, está ruim a imagem. Então, eu acho que a gente precisa trazer para a construção civil, para a sociedade, essa visão de risco. Para mim, é o principal. Depois, aí a gente vai para essa questão de, a partir do momento que eu conheço o risco, aí eu vou agora começar a buscar outras informações. Né? Por exemplo, vamos lá olhar um orçamento. Né? Rapaz, o orçamento tem risco? Tem. Por exemplo, o risco dos preços variarem. E aí, como é que eu vou agora? Aí eu vou pegar e estudar isso, que também é uma coisa que pouca gente estuda, é pegar mas eu vou pegar agora os orçamentos e vou fazer uma análise dos preços, obviamente dos preços mais importantes, daqueles lá da curva ABC. Né? Com esse preço, quanto ele variou? Olha, eu tinha colocado ele 10, ele foi para 20, ou seja, 100% da variação. Né? E isso aconteceu em quantas obras minhas? Em quantas vezes aconteceu isso? Aí eu começo a entender um pouco, rapaz, então quando a gente for fazer o preço, a gente vai ter que fazer uma variação. Então eu vou ter que fazer, por exemplo, que é dentro de uma visão de risco, um orçamento mais provável, um otimista e um pessimista. E aquilo ali vira minha faixa de orçamento. Né? Então eu começo a entender isso aí. É a mesma coisa com o prazo. Né? Qual foi o prazo médio da execução da estrutura? Foi 2 semanas. Mas teve uma que foi 3, teve outra que foi 1,5. E aí eu vou também fazer essa. Aí posso, né? Para não fazer lá a curva de caos, né? Eu vou fazer 3, mas pelo menos eu já estou dentro de uma faixa que eu tenho como administrar. Né? Porque isso é interessante que acontece com o orçamento. Se você for olhar os orçamentos de obra,
porque é que, na realidade, ele é estatístico, né? Quando eu coloco o orçamento, tem um serviço que sai acima do preço, tem outro que sai abaixo. Um acima, outro abaixo. Quando eu faço, sai a média, né? Qual é o risco? De uma hora ele descambar todo para cima. Por exemplo, o pessoal agora está sofrendo aí com o aumento dos preços. Eu estava aqui discutindo hoje o preço do aço, né? Então, assim, isso aí estourou qualquer, né? Porque eu não consigo repassar. Então, entender o risco e começar a entender, né? Isso é um processo de educação, é um processo de conhecimento. É para você ir conhecendo aos poucos, né? E aí você vai para o risco de você lançar um imóvel. Eu vou lançar por R$10.000 o metro quadrado, mas até onde eu consigo ir? Por 8, 9? Entendeu? E aí, qual é o risco, né? Disso aí? E aí eu começo, qual é a probabilidade? Né? Qual é a chance disso aí? Qual é o impacto disso aí? Né? Então, eu iria nessa parte aí muito ainda da visão assim, de formação, pensando na construção civil. Por exemplo, se eu vou trabalhar com Petrobras, aí é outro nível. Mas pensando na construção civil, acho que ainda precisa trazer a cultura do risco, que ela não é ainda uma cultura muito forte na construção civil. Eu vejo assim. Nosso conselheiro Marcelo, o que é que pode dizer? Eu estava olhando aqui as perguntas que estão sendo colocadas no chat agora há pouco. Então, uma coisa bem interessante é com relação a seguro de obra. Isso existe no Brasil, é feito, os bancos exigem seguro de risco de engenharia, por exemplo, é bem comum, é uma exigência que todo agente financeiro faz. O que é que o seguro de risco de engenharia cobre? Cobre riscos de problemas que podem acontecer ligados à parte da engenharia. Por exemplo, uma vez eu tinha uma obra, essa obra tinha um seguro de risco de engenharia, e os clientes pediram para ser feita uma verificação do cálculo estrutural. Sim, acharam que determinada pilar estava subdimensionada, alguma coisa assim. Foi feita uma verificação e foi necessário ser feito um reforço de um pilar. De uma maneira geral, o cálculo estava muito bom, mas aquele pilar, de fato, o cliente tinha razão. O seguro de risco de engenharia cobriu todo o custo do recálculo do prédio, do reforço desse pilar, e a obra ficou dentro do parâmetro de segurança aceitável. Tá? Aí, o que é que o seguro de risco de engenharia não cobre? Porque aí, infelizmente, no nosso país, você vai de seguradora a seguradora, muitas delas tentando se esquivar das suas responsabilidades, tá? Então, às vezes, determinado problema que acontece durante a execução da obra, eu já tive seguradora dizendo que não ia cobrir o risco porque aquilo não tinha acontecido um dano real, vamos supor. Eu estou aqui executando a fachada, eu ainda estou na fase de obra e eu não concluí, mas eu verifiquei através dos ensaios que eu faço de acompanhamento da fachada de que aquele substrato, aquele embolso, não está bom, eu vou precisar retirar tudo e fazer novamente porque não está adequado. Aquilo é um custo muito grande para a construtora durante a fase de execução da obra. E o seguro de risco de engenharia diz, não vou cobrir. Por quê? Porque não houve um sinistro. Tipo assim, a fachada não estava pronta e caiu um pedaço, não foi. Foi identificado ao longo do processo de construção que houve uma falha e que precisa ser refeito, mas isso eu não vou cobrir, não. Então, lá vai uma discussão com a seguradora em cima disso. Então, os seguros existem, eles funcionam, mas muitas vezes são questionados pelas empresas seguradoras que procuram evitar aquele custo e muitas vezes questionam a utilização do seguro. Como parece, pelo que eu entendi, a gestão de risco depende
dados passados, são registros do passado que a gente tem sobre construção civil, depende da experiência prática de quem está fazendo análise do serviço, também daqueles que estão executando, tá? E nós temos, como o Barro disse, nós temos pouca literatura, mas temos alguma literatura que nos ajuda na análise de risco. E a pergunta é o seguinte: até que ponto todo esse trabalho da academia, certo? Que tem sido realizado na academia, nas universidades, etc., sobre gerenciamento de risco, ela tem sido um motivador para a divulgação do risco na construção civil, para que não sei se eu chamo metodologia, mas esses métodos de análise de risco cheguem nas construtoras e ele dê um resultado positivo. Como é que o cidadão comum também pode ter um retorno desse trabalho todo feito pela academia, feito pelas construtoras, pelos os profissionais que estão lá no batente, junto no canteiro de obra? Vou começar agora com o Marcelo, por favor. Como cidadão comum vai ter um retorno, eu creio que é como consumidor de produtos imobiliários, como consumidor de produtos de engenharia, enfim. O cidadão comum ele vai ser beneficiado nesse aspecto de ter obras em que esses riscos foram analisados e foram mitigados, né? É o que eu vejo, foi o que eu entendi da sua pergunta. Professor Barro Neto. Bom, essa questão né, que você estava falando aí, da academia, né, na realidade, a academia ela é muito ligada à questão da sociedade, né? Então, assim, aí, como eu falei, né, da cultura do risco, eu acho que também entrar na academia, né? E aí eu acho que aí você pode, por exemplo, motivar esse tipo de assuntos dentro, né, das universidades. Por exemplo, editais específicos, projetos específicos, né, atrela. Hoje tem muita integração, né? Por exemplo, eu posso pensar de usar o BIM, né, e fazer as diversas simulações, e aí você pode, né, aqui o Moacir, né, tem aí, quem trabalha na área de estruturas, tem várias simulações que você pode fazer, simulação ao fogo, né, simulação de carga, não sei o quê, e vai lá ver. Então, isso também você pode trabalhar isso aí para ver também trazer o risco, né? E, então, assim, eu acho que a academia é muito por essa questão da motivação, né? Aí, dentro de uma visão, né, determinística, nós também não temos muito essa visão dentro da própria academia, né, do próprio risco, tá? Então, por isso que eu acho que ela tem que ser motivada, né? Ela tem que ser trabalhada, né? E aí você tem muito isso, né? Você induzir esse tipo de trabalho, né? Então, por exemplo, faz algum projeto, exige o próprio poder público, né? O Marcelo falou aí no começo, né, dessa questão. Hoje você tem lá PCMAT, né, os vários programas lá que vão estar envolvidos com esse tipo de assunto, né? Então, ou seja, o governo pode começar a exigir, rapaz, qual é o seu plano de risco para essa obra? Se ele começar a puxar isso aí vem uma cadeia para trás, né? Porque aí isso vai exigir que os alunos aprendam, que os engenheiros aprendam, e aí isso vai puxar da academia. Então, assim, isso eu vejo que não pode se pensar só de um, é uma responsabilidade de todo mundo. Então, você tem que trazer essa questão e começar a puxar por isso aí. Então, por exemplo, hoje você tem dentro do PBQPH, como é que a gente puxa um pouco mais de risco?
né? Ó, cadê lá hoje o prédio, né, ser financiado pela Caixa, tem que ter o PBQPH. Né? Por que dentro desse PBQPH a gente não bota um gerenciamento de risco? Quais são os principais riscos? E aí você vai, entre aspas, batendo no que já existe, para as pessoas, tem que pensar, né, num plano de risco. Pode ser que talvez... Né, isso você faz, por exemplo, muito com a questão ambiental. Né? Você entrega lá um EIA-RIMA, ali é um gerenciamento de risco. Né? Qual é o risco de acontecer determinado problema, né? O que é que você vai fazer para mitigar aquilo ali, né? Quais são os principais problemas né, ecológicos que podem acontecer. Então, ali você está pensando. Então, eu posso hoje, por exemplo, exigir para uma obra pública, né, que ela é mais arriscada do que uma obra privada. Né? Você, Marcelo, aí conhece, eu conheço vários amigos que quebraram na mão do governo, né, do poder público. Né? Passou tempo sem receber, o preço que estava lá aumentou o preço, o cara não reajustou. Né? Então, assim, o risco é mais alto do que uma obra privada. Né? Então, assim, até que ponto as pessoas estão preparadas para lidar com esse risco? Então, eu acho que isso pode começar um trabalho, e o IBAP pode ser importante nisso, porque pode trazer puxar isso do governo, né? Assim, do poder público. O poder público é indutor tanto financeiramente como contrato, indutor como política pública. Né? E trazer a política pública, né? Começar a exigir aqueles processos. Né? Por exemplo, o governo está começando a exigir agora o BIM, né? Exigiu o programa de qualidade do PBQPH, então tudo isso ele vai exigindo ponto a ponto. Né? Então eu vejo isso como... E aí a academia vem junto. Né? E aí ela pode dar todo o suporte necessário, né? Porque aí você vai formando as pessoas ao longo do tempo. Então eu vejo dessa forma mais abrangente. Bom, acerto aqui no jeito. Pronto. Eu vejo com bons olhos isso daí, né? Eu percebo que a engenharia conseguiu avançar, pelo menos nos últimos 10 anos, um avanço muito grande. Vamos colocar primeiro na academia. Há uns 10 anos atrás, dificilmente as pessoas ouviam falar nas universidades sobre gerenciamento de projetos, gerenciamento de riscos, né? E hoje está um boom. Hoje qualquer curso, até tanto de engenharia civil, como qualquer outra engenharia, até o técnico, já se escuta sobre isso, né? Então, isso já é um avanço, isso já é uma coisa, já é positivo, né? A gente, às vezes, sempre fala mal, podia se colocar isso, podia cobrar isso, mas como o mercado hoje, ele já exige isso do profissional, a academia já ficou atenta, né? Hoje um profissional não consegue colar um grau de nível superior se ele não faz uma disciplina de gerenciamento de projetos. E na disciplina de gerenciamento de projetos aborda o tema de gerenciamento de riscos, né? Junto com o planejamento. Então, isso é um avanço, né? Tem que comemorar também esses avanços. Então, isso é positivo, né? A academia já se destaca sobre isso. O mercado hoje, existe várias iniciativas público-privada que incentiva essa cobrança do gerenciamento de riscos dentro dos projetos e na execução dos projetos, né? Eu já fiscalizei algumas obras público-privadas e uma das primeiras coisas que é solicitado é o plano de risco e o plano de mitigação. Principalmente porque para evitar que obras sejam paralisadas, para evitar o sobregasto e pedidos de aditivo. Então, antes de iniciar e ao decorrer da obra, os fiscais são orientados, pelo menos pelo TCU e pelo Ministério Público, a solicitar isso dos contratantes. Né? Até mencionando que hoje eu estou à frente de um gerenciamento de riscos, num projeto grande, pela ANAEL, e o próprio poder público, ele exige que esse gerenciamento de risco seja aplicado às construtoras, e o feedback não é só no final da obra, não. O feedback tem que ser dado todos os meses. Todos os meses você, olha, foi identificado esse risco, existe o risco os principais, que é o que o poder público ele quer saber, um risco de atrasar a obra,
o risco de aumentar os valores e riscos de acidentes. Então, esses três é o que o TCU e o Ministério Público, eles exigem mais. Então, eu não estou colocando que, vamos pressionar para acontecer isso. Isso já está acontecendo. Se você pegar uma obra como essa de um grande impacto, o pessoal que está trabalhando em barragem, o pessoal que está trabalhando com o Rio São Francisco, e principalmente com concessões de energia, ele vê isso muito na pele, porque é uma exigência. Né? As agências reguladoras, hoje, elas estão exigindo isso. Eu estava conversando com um colega meu, que inclusive se formou na Universidade Estadual Vale do Acaraú, ele está à frente de uma reforma no aeroporto de Alagoas, e o que ele menciona é que a agência reguladora de aviação, a primeira coisa que ela pede é o plano. Você está com um plano de gerenciamento de risco? Estou, está aqui, está apresentou. Quais são as incongruências? E aí é o que pega o gestor. Porque às vezes o gestor está ali com o plano, está aqui na minha mão e tudo. Sim, mas as pessoas sabem que ali é um plano e ele é mutável. Todo dia ele está mudando. Às vezes um risco era potencial, era grande, agora é menor. Então você tem que atualizar isso. E é o que as agências hoje, reguladoras, que o braço do poder público já está exigindo. Então, as academias estão positivas sobre isso e o poder público já está pedindo. Então, já isso vai chegar em todos as facetas da construção civil. Pronto, se alguém quiser pontuar um pouco mais. Bem, pessoal, acho que a gente já está com a hora avançada. A situação, a conversa está boa, eu acho que a gente poderia conversar muito mais tempo ainda. Talvez muitos outros assuntos a gente podia trazer aqui nesse papo. Foi muito bom as ideias debatidas. Espero contar com todos em uma outra oportunidade para a gente discutir sobre o assunto, talvez em outra direção ou algo mais específico, mas foi excelente. Eu acho que o tema foi muito bem desenvolvido. Agradeço ao professor Barro Neto pela disponibilidade de nos atender. Certo? Agradeço ao Moacir, colega Moacir, que tem se demonstrado um estudioso da engenharia. Certo? E agradeço também ao Marcelo pela indicação do tema. Esse tema está hoje aqui debatido porque o Marcelo nos indicou. Em uma conversa pessoal com o Marcelo, quando eu estava perguntando por temas para a gente debater nessa live, que é uma live que não é só debate, é uma live de engenharia. A gente debater temas de engenharia por mais diversos possíveis. Tá? Espero contar com a maior parte dos nossos engenheiros, principalmente os especialistas que têm conhecem, têm o conhecimento de engenharia, para nos ajudar a debater sobre os temas de engenharia. Então, todos são muito bem-vindos. Agradeço de coração a todos que participaram hoje da nossa live e espero contar com os mesmos outros dias, ou com outras 3 pessoas, ou com outras 4 pessoas, assim por diante, conversando sobre temas de engenharia. Aqui estamos abertos nessa live, que a gente faz de 15 em 15 dias. É uma ideia que a gente está tentando cultivar, de 15 em 15 dias, discutir algum tema de engenharia. E às quintas-feiras, 20 e 20. Certo? Hoje houve um pequeno problema técnico, mas espero que nas próximas não haja tal problema. Então, mais uma vez, agradeço Barro Neto, Moacir e a Marcelo, e o nosso diretor Morgan ficou ali calado, não quis dizer nada, esperava que dissesse alguma coisa. Cheto, gostaria só de... Viu, Cheto? Não sei por que ele ficou calado, ele fala demais, mas hoje ele não falou nada. Não sei Eu queria só dar uma pequena palavra. Mas uma palavra para encerrar aí. Bom, primeiro, foi um prazer participar como ouvinte
dessa seleta turma na relação gerenciamento de risco, e também está completamente assim, dentro da visão do Barros, com relação a popularizar a questão de risco na engenharia civil ao meio público, né, ao povo, ao cliente, né? Porque a gente lida no dia a dia com aquela questão que engenharia todo mundo sabe um pouco e quer dar sua opinião e não observa os fatores técnicos. Então, a partir da hora que a gente torna isso público, ao conhecimento da população, eles começam a abrir os olhos. Como foi a questão há uns anos atrás, ninguém olhava para a qualidade de obra. De repente se lançou uma lei, um planejamento, né, uma norma, e todo mundo hoje, quando vai receber o imóvel, é exigindo a qualidade, se verificando se o piso está descolando, né, se é o banheiro, a água não vai diretamente para o ralo, ou seja, uma questão de educação. E essa questão de risco é importantíssima para todos nós. Não só para a população, como para a gente que é engenheiro. É bem fácil a gente trabalhar numa obra de grande porte, onde no nosso entorno só tem colegas profissionais, né, especializados em determinadas áreas, e as opiniões são ouvidas e são postas em prática. Mas quando você parte para uma obra de pequeno porte, aí você já tem um nível de relacionamento bem menor entre o arquiteto, você que é o profissional, e o proprietário. E, normalmente, o proprietário ele quer dar várias opiniões em contraponto à arquitetura e à engenharia. E obra de pequeno porte, pelo que a gente vê, basicamente fica entregue ao proprietário e ao mestre de obra. Né? Você, às vezes, é convidado para assinar um projeto, quando chega lá, você se sente até incomodado quando o proprietário, não precisa do engenheiro aqui não, o mestre faz tudo. Então, isso aí é questão de cultura. Né? Eu acho que deve partir da gente, pelo IBAP e pelas outras entidades de classe, procurar colocar isso a nível público, né? Para evitar determinados fatores de risco que acontecem no entorno. E muitas vezes quem vai fazer a reportagem não tem a mínima noção do que foi que aconteceu. Pergunta lá qual foi o engenheiro, né? E às vezes o engenheiro não está nem participando daquilo. Era isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado a todos. Uma boa noite. Eu gostaria, Anchieta, de pedir a permissão sua e a todos. Você é o dono. E a todos. Eu não sou nada. Você é o dono do canal. Agradecer demais. Eu, como presidente de uma associação de micro e pequenos empreendedores, hoje nós somos 300 mil associados em todo o país. E também estou como mentor do Instituto Smart Citizen, que é um instituto ligado à ONU, acho que é o único instituto hoje no país ligado à ONU que tem como esse objetivo transformar nossos municípios em cidades inteligentes. E eu assistindo aqui, eu fiquei muito feliz com tudo que eu sou leigo, lógico, na construção civil, nem palpite eu posso dar, eu não sou nem o palpiteiro, porque eu não consigo saber se 1 quilo para fazer um cimento, quantas colheres de areia são para misturar, eu não sei. Então, assim, eu admiro os conhecimentos diversos, a nossa singularidade, nossas pluralidades, mas hoje eu saio daqui com informações de como cobrar, de como analisar, como cidadão, porque nós abdicamos há muito tempo os nossos direitos de fazer política pública, porque nós podemos e devemos fazer políticas públicas, não é só o político que deve se envolver. Aí, quando a gente abdica, eles tomam conta sozinhos, né? E aí, quando eles ficam sozinhos, aí acontece o que acontece nesses 500 anos. Então, eu acho que isso eu saio daqui mais fortificado com o conhecimento que vocês me passam, de pelo menos entender um pouco dos direitos e da segurança, de como eu exigir algo sobre aquilo que é de direito, né? Envolve a vida. Então, eu saio daqui muito feliz. Eu acho que todos os cidadãos devem acompanhar esse tipo de assunto. E eu aprendi muito com vocês, então agradeço bastante, tá bom? Todos, boa noite. Até a próxima. Até mais discussão. Obrigado.